Um homem não é outra coisa senão o que faz de si mesmo. Olá, senhores, eu sou o Leone e eu espero que já tenham separado sua dose de uísque, porque hoje vamos falar da liberdade, mais especificamente da visão de Jean-Paul Sartre sobre liberdade. Jean-Paul Charles Hermé Sartre nasceu em Paris em 21 de junho de 1905. Seu pai morreu um ano depois de seu nascimento e ele foi criado pela mãe e pelo avô. E foi seu avô que colocou Sartre em contato com grandes escritores que despertariam seu interesse pela literatura e pela filosofia. Em 1924, na Faculdade de Filosofia, conhece Simone de Beauvoir, que viria a ser sua grande companheira de vida. Em 1939, Sartre é convocado pelo exército francês para lutar na Segunda Guerra. Em 1940, ele é capturado e preso em um campo de concentração, mas logo em 1941 consegue fugir e retorna a Paris. Em 1964, ele recebe o Prêmio Nobel da Literatura com o livro As Palavras, mas rejeita alegando que sua literatura é livre de amarras e de autoridades, e receber aquela honraria significava reconhecer a autoridade dos juízes. C'est à la même époque que vous avez reçu le prix Nobel, vous avez... Ça, c'est 2 ans après, je pense. C'est toujours pareil. Il s'agissait d'une œuvre que l'on considérait comme un désengagement, ce qui était une erreur grossière. Ça voulait dire tout autre chose. Et puisque j'étais désengagé, alors la société bourgeoise voulait bien ne pas tenir compte de mes erreurs passées. Elle voyait là un aveu et elle me donnait le prix Goncourt, le prix Nobel. Ele faleceu em 15 de abril de 1980, deixando uma vasta obra e sendo considerado um dos maiores expoentes da filosofia existencialista. O inferno são os outros. Em 1944, Sartre publica sua peça Entre Quatro Paredes, onde 3 pessoas foram condenadas a passar a eternidade juntas em um pequeno quarto. E é aí que elas descobrem que o castigo não é o fogo infinito, mas sim conviver um com o outro. É nessa peça que é falada uma das frases mais incompreendidas da filosofia: o inferno são os outros. Olhando sem nenhum contexto, parece que Sartre, através de um personagem, está jogando a culpa pelo inferno individual em outra pessoa. E ele realmente está fazendo isso, mas a ideia dele é justamente te mostrar o contrário. O que Sartre realmente quer mostrar é que a presença dos outros nos confronta com a nossa própria existência e nos obriga a lidar com nossas escolhas. O filósofo defende que a existência precede a essência, ou seja, primeiro existimos para depois nos construir. E essa construção é moldada também pela convivência com o outro. Ao se deparar com as escolhas que fizemos para construir nossa essência, somos aterrorizados com a ideia de que aquele inferno social seja a nossa culpa. Já percebeu que ninguém quer estar errado em alguma discussão? Seja política, filosófica, no trabalho ou em casa? Tudo que dá errado socialmente é instintivamente colocado por nós como culpa do outro. A questão é que inconscientemente sabemos que, em sua maioria, poderíamos ter feito algo para evitar o que deu errado ou pelo menos minimizar os danos. Mas acontece que esse sentimento termina saindo em forma de raiva e gera em nós a certeza de que o inferno realmente são os outros. Essa culpa jogada, seja ela em pessoas, entidades ou objetos, é chamada por Sartre de má-fé. Essa má-fé permite a nós escapar da realidade onde somos responsáveis pelas nossas escolhas morais ou pelo que acontece em nossa vida. Observem comigo esse cenário. Gabriela tem traços narcisistas, mas segundo ela, isso vem do fato de ser de leão. Marcos, todo fim de ano, faz uma queima de fogos barulhentos que prejudicam os animais, idosos e etc. Mas segundo ele, não pode deixar de fazer porque é uma tradição de família. Letícia não aprendeu a matéria da escola porque, segundo ela, o professor é ruim. O que essas pessoas têm em comum? Todas elas estão terceirizando a culpa de suas próprias ações. Para Sartre, você pode sempre dizer não. Independente do que seja, você tem o poder da escolha. Qualquer tentativa de jogar no outro algo que diz respeito a você é agir de má fé. Sua vida e o sentido dela não devem ser atrelados a outra coisa a não ser o seu íntimo. Ao tentar racionalizar sua existência buscando coerências através da religião, ciência ou alguma outra crença, você também está cometendo a má-fé. Não há fugas. Sua vida não tem um sentido inerente e a única coisa que se deve fazer é assumir a responsabilidade das suas ações e criar um sentido que te faça prosseguir. Você foi largado no mundo e deve escolher todos os dias a direção da sua vida. Tá, mas e se eu não quiser escolher? Para Sartre, não escolher também é uma escolha. Não há o que fazer. Você está condenado à liberdade. Nas palavras dele, condenado porque não se criou a si próprio e, no entanto, livre, porque uma vez lançado no mundo é responsável por tudo o que fizer. O mundo é uma bola gigante e caótica, cheia de seres vivos tentando viver em comunhão. A lei, a desigualdade social, a pobreza, a guerra e os conflitos, segundo Sartre, nada disso impede sua liberdade. Lembra que para ele a existência precede a essência? Isso significa que não há uma natureza humana fixa. Somos uma folha em branco e temos toda a responsabilidade de preenchê-la. E não existe o não escolher.
Quando você deixa de buscar a vida que você quer, você teve a liberdade e escolheu parar. E essa liberdade humana se deve ao fato de termos consciência e raciocínio. Um rato, por exemplo, é desprovido dessas coisas e teve sua natureza pré-estabelecida antes de nascer. Mas você não. A única coisa pré-estabelecida para nós é a liberdade. Mas carregar o próprio destino nas costas não é uma tarefa tão fácil. Ao perceber que somos livres, temos que aceitar que somos largados no mundo e único responsável pelas consequências das nossas decisões. E isso pode gerar um certo desespero ao perceber as inúmeras possibilidades que temos adiante. Principalmente ao entendermos que, querendo ou não, vamos fazer alguma escolha. O medo de escolhermos algo errado e ter que lidar com as consequências desse erro vai sempre existir. Principalmente quando sabemos que ele também interfere no coletivo, seja ele sua família, trabalho ou a sociedade em geral. A esse sentimento de solidão e impotência diante das possibilidades, Sartre chama de angústia. Søren Kierkegaard, conhecido como o pai do existencialismo, inicia esse movimento filosófico lá em meados do século XIX. E diferente de Sartre e outros existencialistas, Kierkegaard era cristão e tinha Deus como personagem importante do seu existencialismo. Foi da fonte de Kierkegaard que Sartre bebeu para criar o seu conceito de angústia existencial. Imagine que há uma arma apontada para você. Primeiramente, uma sensação de medo se apoderará do seu corpo. Esse é o medo focado. Depois que raciocinar, você verá inúmeras possibilidades de sair daquela situação, mas logo é tomado por uma ansiedade por não saber qual saída escolher. Essa ansiedade é chamada de angústia. Você é só um amontoado de carne que, comparado ao universo, é ínfimo e finito, e mesmo assim tem escolhas infinitas pela frente. Fora o fato que tem que conviver com outros amontoados de carne que te fazem encarar a possibilidade do alto fracasso e te lembram da tua finitude. Nesse cenário não há como não ficar angustiado. O inferno realmente são os outros. Há uma frase muito poderosa que pode resumir bem a filosofia de Sartre. Ela diz: não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Isso é Sartre te dizendo para você parar de exigir algo do mundo. É ele dizendo para você colocar a pesada mochila da existência nas costas e ir viver. Você pode não ter escolhido viver o inferno dos outros, mas é sua escolha evitar que outras pessoas vivam o seu. Não importa se você foi abandonado, humilhado, traído ou quanto sofreu. O que importa é como essas coisas te moldaram e como elas te tornaram suficientemente forte e poderoso para você levantar todas as manhãs e fazer as escolhas difíceis que a vida pede. Quanto mais aprender a fazer isso, mais fácil vai ficar. Lembra que eu te pedi para imaginar uma arma apontada para você? Não precisa mais só imaginar. Ela existe e se chama vida e todos os dias você tem possibilidades infinitas de vivê-la. Você tem a liberdade de não apenas transformar o seu dia, mas o dia e, quem sabe, a vida de outras pessoas. Se há infinitas formas de dar errado, também há infinitas formas de dar certo. A busca é uma jornada fascinante, não esquece de parar, olhar a vista e agradecer. Ou não, afinal você é livre para fazer o que quiser. Eu sou só alguém que, igual a você, é condenado à liberdade, e eu usei parte dela para fazer esse vídeo. Se foi a escolha certa, eu não sei, mas eu vou ter que lidar com essa angústia. Eu me despeço por aqui e lembre-se, abraçar a liberdade aumenta as possibilidades de sair um pouco do subsolo existencial.